Gravando. Tá gravado. Bom, vamos voltar lá. Bem, então, leis da termodinâmica. Bem, eu não sei se vocês lembram da lei zero, ela fala sobre equilíbrio térmico, né? E a gente precisa dela para ter uma noção do que é temperatura e equilíbrio em geral. Termodinâmica. E, bem, ela é uma lei assim que a gente quase não fica mencionando muito ela, porque ela é uma lei implícita. Inclusive, se vocês forem olhar, é quase meio complicado de a gente levar ela em conta. A gente sempre mantém ela implícita porque, a priori, é uma coisa que todo mundo devia saber. Mas, enfim, nessas últimas aulas a gente tem explorado bem o conceito da primeira lei, né? Que diz que a variação da energia interna será igual ao calor fornecido menos o trabalho realizado, né? Se eu forneço um determinado calor para um gás, por exemplo, esse gás ou ele pode ficar quieto, nesse caso, grande parte da energia interna dele vai aumentar, vai aumentar, ou ele pode se expandir, transformando parte desse calor aqui em trabalho, né? E, querendo ou não, essa primeira lei também é uma expressão da conservação de energia interna. Não, conservação da energia, não da energia interna, né? E basicamente é feita para adicionar também o conceito de calor, que é uma forma de energia. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde. Aqui quem fala E é a Lorena, eu sou intérprete do Gustavo. Deixa eu te perguntar, sua aula começa a que horas? começa 1 hora. Ah, tá, ok. É porque já tinha começado há um tempinho, acho que 13 minutos. Então, tá. Suas aulas são gravadas? Sim, elas são gravadas. Ok, então estarei por aqui, tá? Se você Tá, puder joia. falar um pouquinho mais pausado e usar palavras mais fáceis de compreender, te agradeço. Ok, sem problema. É, Bem, voltando aqui. Primeira lei, ela diz que a variação da energia interna de um sistema será igual ao calor fornecido menos o trabalho realizado pelo gás. Acabei de falar isso aqui. E, de novo, essa é uma expressão da conservação de energia, gente. Que agora a gente está adicionando o calor ali, né? Que permite a realização de trabalho por uma determinada substância, fluida, de preferência. E ela também, a primeira lei é uma expressão, pode ser expressa por essa frase aqui, que a energia não se cria nem se perde, ela se transforma, né? Da mesma forma como, à medida que, digamos, um livro desliza por uma mesa e isso gera uma certa quantidade de calor por causa da fricção entre o livro e a mesa, a gente não perde energia, a energia só se transforma. De certa forma, a gente perde uma energia útil, mas ainda assim, a energia em si não é perdida, ok? E só que tem uma implicação forte na primeira lei, que eu acho que já tinha até falado isso na última aula, tem relação com o sentido de processos termodinâmicos. A priori, a primeira lei, ela só diz que a energia, ao final de um processo, tem que se conservar. Só que ela não diz como, né? É aquele trem. Se a gente olhar somente para a primeira lei, se eu estiver segurando aqui a minha xícara de café na minha mão, olhando somente para a primeira lei, é muito possível que o calor da minha mão, que é menor do que. Não o calor, né? Como a minha mão é mais fria do que
a xícara, né, temperatura menor, a gente a priori espera que o calor flua da xícara para minha mão. Mas a primeira lei, ela poderia muito bem permitir que o calor saia da minha mão mais fria e chegue na xícara mais quente. Não tem nenhum problema com isso, seguindo somente a primeira lei, porque, de toda forma, a energia se conserva nesse processo. Então, como a gente tinha até falado na última aula, a gente ainda precisa de uma outra lei que dê sentido aos processos termodinâmicos, que é a segunda lei, que diz que é impossível para qualquer sistema passar por um processo cíclico, no qual ele absorve calor de um reservatório térmico e converte o calor completamente em trabalho mecânico, trabalho útil, com o sistema terminando no mesmo estado em que ele começou. Essa aqui é uma forma da segunda lei, que é referida como a forma de motor da segunda lei. É basicamente uma afirmação sobre processos cíclicos para motores. A gente pega calor de uma fonte quente, né, e transforma esse calor em trabalho. Só que a gente sempre perde um pouco desse calor para a fonte fria, esse processo. Então, basicamente, o que essa segunda lei diz é que a gente não pode converter totalmente o movimento das moléculas associado à energia interna delas em trabalho útil, né? Que é uma coisa completamente permitida pela primeira lei, como a gente tinha falado. Ela também define a disponibilidade de energia que pode ser usada e convertida num processo. E, por fim, tem uma segunda forma da segunda lei que diz que é impossível para qualquer processo ser somente a transferência de calor de um corpo frio para um corpo quente. Em que aqui a gente fala dessa forma, essa forma aqui especificamente é para o refrigerador, né? Que a gente está tirando o calor de uma fonte fria e passando para uma fonte quente. E como a gente mostrou na última aula, é impossível para esse processo acontecer sem que trabalho seja realizado sobre uma substância para tirar o calor da fonte fria e passar para a fonte quente. E querendo ou não, gente, essas duas formas. Outra coisa que eu queria falar. Se a gente pudesse fazer um refrigerador com 100% de eficiência, né, um refrigerador que não precisa de trabalho, a gente poderia tirar calor diretamente da fonte fria e passar para a fonte quente. Só que isso é impossível. A gente consegue mostrar isso por um argumento lógico. Bem, vamos supor que a gente tem um motor desse, um refrigerador com 100% de eficiência, e a gente vai conectar ele a um motor, como está representado aqui nesse diagrama, né? Então, o refrigerador funciona tirando o calor da fonte fria e passando para a fonte quente. E o motor, por sua vez, pega o calor da fonte quente, transforma parte dele em trabalho e dispensa uma certa quantidade de calor para a fonte fria de novo. Só que a fonte fria, por sua vez, ia pegar esse calor, passar para a fonte quente com 100% de eficiência, que, de novo, ia poder ser usado no motor, né? Então, a gente entra num ciclo aqui. Só que, efetivamente, o calor da fonte quente ele é completamente reciclado durante todo o ciclo, gerando trabalho. Então, é como se esse passo do meio aqui, de transferência entre o calor da fonte quente e da fonte fria, ele não existisse. E esse processo é, portanto, impossível. Agora, a gente pode usar o argumento contrário. Se a gente tivesse um motor com 100% de eficiência,
que é um motor que transforma todo o calor da fonte quente em trabalho, a gente pode acoplar a esse motor um refrigerador, né? De tal forma que a fonte quente ia, contribuir com calor para o motor, que por sua vez ia gerar trabalho, que ia ser aplicado diretamente sobre o refrigerador, né? Retirando o calor da fonte fria para a fonte quente. Só que, de novo, efetivamente, é como se a gente tivesse somente um ciclo em que a gente está tirando calor da fonte fria e passando diretamente para a fonte quente. E isso, de novo, é impossível. Ou pelo menos a gente nunca observou isso experimentalmente. Só que não é o tipo de coisa que eu ia sugerir para ninguém buscar, porque se não foi observado até hoje, é bem possível que não seja realidade, né? E, portanto, gente, visto que a gente pode usar os argumentos de uma forma para justificar a outra forma, acaba que essas duas formas da segunda lei, elas são equivalentes. Portanto, é impossível para um processo cíclico ter 100% de eficiência. Mas aí a gente entra na seguinte pergunta. Bem, se eu não posso ter 100% de eficiência, qual é o máximo de eficiência que o meu sistema pode ter? Meu sistema cíclico, no caso. E aqui que a gente entra no ciclo de Carnot, que propõe a maximização da eficiência, né? O máximo de eficiência que a gente pode extrair de um determinado motor. E nele a gente já admite que a eficiência nunca pode ser de 100%. Mas a gente se pergunta, quais seriam as características que o motor, né, um ciclo, tem que ter para ser o mais eficiente o possível, dado que os processos estão acontecendo entre duas fontes térmicas com uma temperatura quente, né, TQ, e uma temperatura fria, TF. Primeiro, a gente tem que excluir processos irreversíveis. Por exemplo, queima de combustível. Porque, com certeza, visto que esse é um processo irreversível, né, a gente não consegue voltar a esse processo, a gente nunca vai ter um processo com uma eficiência boa, apesar de que é um processo muito mais prático na realidade. Além disso, a gente quer impor que durante o, durante a troca de calor entre as fontes térmicas, né, a gente não pode ter mudança de temperatura. Porque se tiver mudança de temperatura, o processo vai ser irreversível, né? É aquele trem lá da água. Não sei se vocês lembram daquele exemplo que eu dei na última aula. Se a gente tem uma caixa de metal, bom condutor térmico, a 0 graus, e gelo lá dentro a 0 graus, a gente consegue, por passos infinitesimais, né, adicionar uma pequena quantidade de calor ou retirar uma pequena quantidade de calor, de forma que o gelo ele pode mudar de fase ali do jeito que a gente quiser. E esse vai ser um processo reversível. Ao passo que, se eu adicionar muita energia, né, se eu tiver uma caixa que está muito mais quente do que o gelo ali dentro, o gelo vai virar completamente água e a gente vai ter um processo que é irreversível. E
ao mesmo passo, a gente também quer que, quando haja a troca de calor, quando o sistema, né, a substância lá dentro, estiver mudando de temperatura, né, para conectar duas isotérmicas, não pode haver troca de calor com o ambiente. A gente tem que garantir que não haja troca de calor com o exterior. Porque senão a gente perde calor e vira um processo irreversível. Portanto, a gente já tem aqui os dois tipos de processos que vão garantir o nosso ciclo. Tem que ser dois processos isotérmicos e dois processos adiabáticos. E eu esquematizei isso aqui mais ou menos nesse gráfico, né? Aqui eu estou simbolizando o processo inteiro para um gás ideal, só que a ideia é mais ou menos essa, independente da substância que a gente usa no ciclo. Bem, basicamente, a gente quer o ciclo de Carnot dessa forma por causa dessas características aqui. Quando a expansão isotérmica, né, que é o processo que conecta o ponto A aqui de maior energia interna até o ponto B acontecer, todo o trabalho que o sistema realiza vai ser igual ao calor fornecido ao próprio sistema. Quando a gente tem processo adiabático, como não vai ter troca de calor com o ambiente, o sistema vai realizar um determinado trabalho WBC aqui. A compressão isotérmica, por sua vez, o sistema há trabalho realizado sobre o sistema, enquanto o calor é retirado, e ao mesmo tempo o trabalho realizado vai ser igual ao calor que é retirado, né? Esse que é F aqui. E por fim, durante o processo de compressão adiabática, né, de novo, o calor total que é retirado vai ser igual a zero e o trabalho realizado sobre o sistema vai ser esse WdA aqui, negativo. Acaba que, visto que esse é um processo adiabático, durante esse ciclo aqui, o trabalho que é realizado sobre o sistema, em módulo, vai ser igual ao trabalho realizado pelo sistema aqui nesse passo BC. Isso tem implicações importantes para a gente na simplificação desse processo. Eu vou mostrar agora para o gás ideal. Bem, agora a gente consegue calcular a eficiência desse processo considerando o gás ideal, né? Lembrando que durante o ciclo inteiro a variação da energia interna do gás vai ser igual a zero, porque é um processo cíclico, e, portanto, a soma dos trabalhos realizados vai ser igual à soma dos calores adicionados e retirados. E, bem, se a gente for olhar para cada tipo de processo, nos processos isotérmicos, a variação da energia interna vai ser igual a zero, porque a gente está tratando de um gás ideal, e todo o calor que é adicionado vai ser revertido em trabalho, né? Portanto, nesse caso aqui, o calor que é adicionado, que é esse QAB, vai ser igual ao trabalho, de A até B, que vai ser a integral do volume A até o volume B, da pressão em relação ao volume. E a gente pode usar a equação do gás ideal aqui, onde TQ é a temperatura dessa isotérmica vermelha, que é a temperatura quente, vezes essa integral, que por fim vai dar esse resultado aqui. Vai ser igual a NR vezes a temperatura da fonte quente, vezes o logaritmo da razão entre VB e VA. Esse resultado vai ser válido para outra isotérmica, que conecta os pontos C e D,
sendo que a gente só tem que lembrar de trocar aí a temperatura para temperatura TF e os volumes, né? Que vai ser volume final, VD, dividido pelo volume C. Os processos adiabáticos, como eu já tinha falado, o trabalho entre o ponto B e o ponto C vai ser igual a menos o trabalho entre o ponto D e o ponto A. Portanto, quando a gente for fazer a soma de todos os trabalhos, que está dado aqui, a gente vai perceber que, bem, visto que o trabalho de BC é igual a menos o trabalho de DA, então esses dois termos aqui se anulam, a gente fica só com esses aqui. E esses termos aqui a gente já sabe quais são, que são exatamente o calor de AB mais o calor de CD. Agora, calcular a eficiência vai ser relativamente simples, que vai ser o trabalho líquido realizado dividido pelo calor adicionado, né? Isso a eficiência como a gente tinha definido na última aula. Portanto, a gente só precisa de substituir aqui o trabalho, como a gente já tinha acabado de chegar, dividido pelo calor da fonte quente, e a gente chega nessa relação aqui com os logaritmos. Beleza, NR a gente consegue reduzir, só que sobra os logaritmos aqui no meio. E isso a gente consegue reduzir porque a gente tem relação entre as temperaturas e volumes das adiabáticas, né, em cada ponto. Aí, portanto, a gente chega nessa relação aqui entre as razões de VA e VB e VC e VD, né? Agora, VC dividido por VD vai ser igual a VD dividido por VC elevado a menos 1. E, portanto, a gente chega nessa relação aqui para eficiência, que a eficiência vai ser igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. E, portanto, a eficiência no ciclo de Carnot, ela só depende das temperaturas dos reservatórios. E isso aqui eu estou mostrando para o gás ideal, só que essa ideia é válida independente da substância, que é muito importante. Bem, a gente agora pode operar no sentido inverso, e agora a gente vai ter um refrigerador, né? Dessa forma, o coeficiente de performance do refrigerador, de novo, vai ser dado pelo calor da fonte fria, que é o que a gente está tirando a cada ciclo, dividido pela diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, em módulo. E, bem, fazendo as mesmas considerações que a gente tinha acabado de fazer, a gente vai chegar nessa relação aqui, que a gente pode, de novo, simplificar quando a gente leva em conta essas relações aqui entre os volumes em cada ponto. E, portanto, a gente chega também numa relação para o coeficiente de performance que leva em conta somente as temperaturas das fontes quente e da fonte fria. E mais, se a gente olhar bem aqui para o quociente dessa relação aqui do coeficiente de performance, quanto maior for a diferença aqui entre a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria, mais difícil vai ser tirar calor da fonte fria e voltar com esse calor para a fonte quente, né? Que é basicamente o que a gente vê no refrigerador, né? Na geladeira. Quanto mais frio for a geladeira, mais energia ela precisa, né? Ou o contrário, quanto mais a gente fica abrindo a geladeira, mais a gente perde energia, porque... Peraí, não, tô falando bobagem.
Bem, né, não é geladeira, não, é o congelador, gente. Desculpa. Bem, o congelador, ai, ele fica bem isolado ali, exatamente para não ficar perdendo muito calor. Porque quanto mais calor ele perder, mais energia a gente vai precisar para fazer ele voltar para aquela temperatura. E, bem, a geladeira, visto que a diferença de temperatura ali entre a geladeira e o ambiente é bem menor, fica muito mais barato manter a temperatura da geladeira do que do freezer. Era isso que eu queria falar, desculpa. Professor, Oi, e antes de você passar para o próximo pode tópico, só falar. uma pergunta. A respeito dessas equações matemáticas aí, tem alguma utilidade prática de realmente entender e... Entender não, né? Decorar essas coisas? Essa do... Que tem essa fração gigante aí. Nesse coeficiente e no outro também de eficiência. Olha, você está falando dessa parte aqui? Isso. Como físico, você não precisa de decorar nada. O que você precisa de saber é deduzir essas relações. Porque isso aqui é a parte mais básica da física. Você não precisa de decorar isso aqui, não. Você não precisa de decorar nada. Só que você tem que saber chegar nesses resultados. É isso que eu quis dizer. Mas, então tá, bom saber. Valeu. Tá bom? Só que, ainda respondendo a sua pergunta, saber esse resultado aqui é fundamental. Porque, visto que o ciclo de Carnot é o máximo de eficiência que a gente consegue extrair de qualquer ciclo, então a gente já tem um limite superior de eficiência que qualquer motor pode ter. E ele só vai depender das temperaturas entre a fonte quente e a fonte fria. Então, vamos supor aí, que eu tenho um motor de carro operando a 450 Kelvin e eu estou liberando calor para a fonte fria que está aproximadamente 300 Kelvin. Entendeu? Se a gente fizer a razão entre essas coisas, 300 dividido por 450, então, menos 1. Então, a priori, a máxima eficiência que um motor qualquer pode ter, operando entre essas duas temperaturas, vai ser em torno de 33%. Quer dizer que a gente vai conseguir chegar nesses 33%? Nunca. Só que, se você sabe o limite superior, você já sabe até onde que você pode chegar. O máximo, sim, ideal. E se alguém tentar te falar, te vender, olha, eu consigo fazer um motor que opera entre 300 e 450 Kelvin com, por exemplo, 60% de eficiência. Você já pode, de cara, desconsiderar o que ele está falando, porque aquilo é uma mentira. Deu para entender? A ideia é essa. Você ia falar? Não deu para entender. Valeu. Tá bom. Bem, e é exatamente esse que era o ponto que eu ia chegar agora, inclusive. Que é sobre o ciclo de Carnot e a segunda lei. Bem, visto que eu falei que o ciclo de Carnot é a máxima eficiência que a gente pode ter, vamos supor que há um motor mais eficiente que o motor de Carnot. A gente pode fazer aquele mesmo processo que a gente fez no início da aula e conectar a esse motor um refrigerador de Carnot, né? E o refrigerador de Carnot vai operar com o trabalho realizado por esse motor, que vai ser igual a diferença entre a fonte quente e a fonte fria, né? O refrigerador está tirando o calor da fonte fria e passando para a fonte quente.
ao mesmo tempo, o motor está tirando calor da fonte quente e passando para a fonte fria. Só que ele tira um pouquinho mais de trabalho, ele tira um pouquinho mais de calor da fonte quente do que o que ele passa para a fonte fria. Né? Tira um delta a mais aqui. Portanto, o trabalho que esse motor super eficiente consegue gerar vai ser igual à soma do trabalho W, né, que ele já estava gerando, mais uma quantidadezinha aqui, delta, além disso. Só que, de novo, o líquido é que o motor ele vai funcionar como se ele estivesse tirando um determinado trabalho líquido delta aqui da fonte quente e transformando todo esse trabalho delta aqui em trabalho útil. Só que isso é impossível, segundo a segunda lei. Ok? E não só para essa forma, isso aqui também é válido para a forma do refrigerador da segunda lei. Você pode usar o mesmo argumento, inclusive, lembrando do que a gente fez antes. Ok? Dito isso, gente, tem aqui algumas características importantes do ciclo de Carnot. Como eu já falei, ele é o ciclo mais eficiente possível dentro das leis da termodinâmica, operando entre as mesmas temperaturas quente e fria. Você não vai encontrar nenhum motor ou nenhum ciclo mais eficiente do que esse. Ainda assim, ele é um ciclo altamente idealizado, né? Ele não leva em conta outras fontes de perda dentro de motor, tipo atrito, troca de calor com o ambiente que sempre existe e inúmeras outras coisas. E ainda assim, gente, mesmo sendo um processo extremamente eficiente, né, o máximo de eficiência possível, ele é muito lento comparado com o motor real. Se você for comparar aí o funcionamento de um motor não, funcionamento de um motor operando no ciclo de Carnot instalado num carro, ele vai ser extremamente lento. É difícil você tirar um trabalho útil em tempo útil também, porque os passos que o motor do ciclo de Carnot dão, eles são pequenos, né? Tem que ser um processo reversível ao longo de todo o ciclo. Então, é um processo de quase equilíbrio. Então, a gente está trabalhando com passos infinitesimais. A gente vai adicionando calor aos poucos, a gente deixa o sistema se expandir ou se comprimir adiabaticamente aos poucos também. Só que um outro ponto muito importante do ciclo de Carnot é que a eficiência, essa forma aqui da eficiência, que é 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente, é independente da substância de trabalho que a gente está usando no ciclo. E por que isso é importante? Porque se a gente tem essa relação aqui, a gente consegue dar um outro significado para a escala Kelvin, né? Visto que a eficiência do motor de Carnot é independente da substância de trabalho, então essa razão de temperatura quente sobre temperatura fria é independente da substância de trabalho do motor. E vai ser igual para qualquer motor de Carnot, operando aí entre a temperatura F e a temperatura Q. E, portanto, Lord Kelvin propôs que a razão entre as temperaturas TF e TQ fosse igual à razão entre os valores, entre os calores rejeitado e absorvido, né? TF sobre TQ vai ser igual ao módulo de QF, que é o calor rejeitado, dividido pelo QQ, que é o calor absorvido. Né? O calor da fonte quente, da fonte fria, dividido pelo calor da fonte quente. E essas coisas são
elas são iguais também a menos, né? No caso, os valores, porque calor rejeitado tem sinal negativo. E essa definição propõe uma escala de temperatura realmente absoluta. Por quê? Agora a gente não depende do termômetro de gás. Vocês lembram que tinha um problema com o termômetro de gás? Que para a gente chegar numa determinada temperatura, né? A gente chegar realmente naquele valor, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que fazer várias medidas naquele reservatório térmico, em que a gente ia mudando o número de mols, né, o número de partículas no gás, até o limite que a gente realmente chegava num gás ideal, uma equação de gás ideal que ia funcionar, só que a gente nunca chegava nesse limite, né? Então, o que a gente tinha que fazer era extrapolar o valor da pressão que o gás exercia à medida que a gente ia chegando cada vez mais próximo de P igual a zero. E nesse caso aqui, a gente realmente consegue propor uma escala de temperatura absoluta porque ela é independente, né, da substância. E se a gente definir uma temperatura, né, temperatura de referência, que é o ponto triplo da água, da mesma forma como a gente faz com a escala Kelvin, né, define lá o ponto triplo da água em 273,16 Kelvin, a gente consegue chegar no mesmo valor de temperaturas que é observado pela escala Kelvin baseado no termômetro de gás, né? E, portanto, nesse caso, fazendo essa definição, as escalas Kelvin e a escala do gás ideal serão idênticas, né? E, de novo, a gente volta nesse ponto porque ele é muito importante, porque agora a gente tem um pouquinho mais de condição de entender isso, que o ponto nulo da escala Kelvin é chamado de zero absoluto, no qual o sistema tem sua energia interna em mínimo, que não necessariamente quer dizer movimentação nula, né? E, de fato, gente, a gente nunca consegue chegar exatamente no zero absoluto. Inclusive, é esse próximo ponto. Sempre há uma fonte de calor adicional ali no na nossa substância, né? Tem uma fonte de movimentação que a gente não sabe, tem vibração de ponto zero, tem alguma coisa ali que sempre contribui para a gente nunca conseguir chegar ao zero absoluto. Inclusive, eu dei uma vasculhada aí pela Wikipédia e percebi que a menor temperatura que já foi atingida experimentalmente é da ordem de 10 picokelvin. 1 picokelvin é da ordem de 10 a menos 12 Kelvin. Então, menor temperatura já atingida foi 10 picokelvin, 10 a menos 11 Kelvin, que por si só já é um processo, já é um feito, né? E é um processo extremamente custoso. Se a gente for levar em conta aquele aquela equação do refrigerador, bem, a gente está chegando cada vez mais perto de coeficiente de performance igual a zero. Quer dizer que a gente usa uma quantidade absurda de energia para conseguir chegar nesse valor de temperatura aqui. E isso vai ficando cada vez menor. Então, vocês já têm ideia do esforço que é necessário para chegar a uma temperatura tão baixa. E com isso, gente, a gente está chegando aqui no final da aula. Eu queria terminar dando uma pequena introdução ao tópico da próxima aula, que é entropia, né? E
no fundo, ela pode ser um pouco considerada como uma quantificação da segunda lei, né? Que remete a processos reversíveis, irreversíveis, desculpa, e como que a gente consegue ter uma certa quantificação disso. Porque, por exemplo, a primeira lei, a gente consegue escrevê-la muito bem, tanto num modelo matemático, quanto numa frase. Conservação da energia. Interno, mas é uma conservação da energia, né? A variação da energia interna de uma substância vai ser igual ao trabalho, não, vai ser igual ao calor adicionado, menos o trabalho realizado. A segunda lei, ela tem uma forma de a gente escrever ela também, só que isso é relacionado com processos irreversíveis, ou tanto que o sistema pode ser aleatório. E aqui a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, troca de calor entre dois sistemas. À medida que a gente tem um sistema mais quente, um sistema mais frio, né? Temperaturas diferentes, quando a gente coloca eles em contato, eles começam a trocar calor até que eles chegam no equilíbrio térmico. E, de novo, pela segunda lei, é impossível a gente voltar ao estado anterior, né? Que é uma coisa possível olhando só para a primeira lei. Pela segunda lei, isso já não é válido. E a gente consegue atribuir uma certa quantidade a isso, como a gente vai falar na próxima aula. Um outro exemplo de processo irreversível, a menos que a gente coloque trabalho, é fone de ouvido no bolso, né? À medida que a gente vai andando, se a gente tem um daqueles fones de ouvido, tipo, tem esse aqui, né? Com um fio, se ele está no seu bolso, à medida que você vai andando, o que você vai fazendo? Você vai dando um movimento ali para o fone, né? Para os fios que compõem o fone, né? Na verdade. E isso vai gerando cada vez mais uma certa bagunça, uma certa aleatoriedade no movimento, que no fundo termina com seu fone de ouvido cheio de nó quando você está querendo tirar ele do seu bolso e ouvir alguma coisa. Enfim, um outro exemplo, mistura de suco-tangue, né? No início você tem lá o pozinho do suco-tangue num saquinho, e essa coisa está relativamente bem organizada, né? Vários cristalzinhos ali, tal. Você tem água do outro lado, tem algumas coisinhas ali diluídas, mas ainda é água, a maioria. Assim que você coloca o suco, o que que acontece? O suco começa a se diluir completamente na água e a gente vai ter uma mistura aleatória ali de partículas de açúcar, partículas de corantes, todas misturadas na água. E isso é impossível, literalmente, de ser revertido. Mais um exemplo aí, o último, de processos reversíveis é a explosão. Fogo de artifício, por exemplo. Você tem uma coisa que está razoavelmente bem contida, né, no início, né, o fogo de artifício é uma coisa pequenininha até, só que assim que você coloca fogo e esse trem explode no céu, o que acontece? Ele se expande, começa a ocupar um espaço extremamente grande, né, e você tem moléculas que entram em combustão e vão para todos os lados, ocupando um espaço cada vez maior. E a gente vai fazer a quantificação de algumas dessas coisas através da entropia, que é exatamente a grandeza associada à desordem do nosso sistema. E, gente, esse é o final da aula de hoje. A aula não ficou nem muito grande mesmo. E, bem, esse assunto é mais tranquilo mesmo. Agora, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, tanto nos conteúdos da aula de hoje, ou mesmo nos exercícios, alguma coisa? Professor, Pode perguntar.
Eu tenho uma dúvida. Eu fui fazer o teste da semana passada e teve uma questão assim que eu realmente não entendi. Eu posso lê-la aqui para ver se o senhor consegue entender o raciocínio necessário para ela? Ela nem é de conta, não, é só teórica mesmo. Você compartilha ela aí pra gente? Ela é bem curta, é só verdadeiro ou falso. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Manda ela que eu já ponho aqui e a gente já vai fazendo. Não precisa nem calcular nada. Deixa eu ver se eu consigo mandar ela aqui. Ai, só um segundo. Eita, que perdeu aqui um monte de coisa, peraí. Tá, enquanto você vai procurando Ok. isso... Ah, você achou? Não, eu falei, ok, com sua afirmação aí, pode Porque a falar. Luísa tinha pedido para fazer uma das questões do teste, que era sobre ciclo de Carnot. Luísa, Luísa, Tá funcionando? Luísa? Oi, tá me ouvindo? Tô. Ah, meu microfone deu problema, mas Você consegue compartilhar com a gente aquela questão? eu vou mandar ela aqui no chat. Deixa eu ver se consigo. Tá no chat aí do Teams, da reunião. Tá bom, vou pegar. Ela é foto da questão, se não tiver problema, porque foi o Não, Lucas tá que mandou, ótimo. mas é a mesma questão. Tá bom. Uma máquina térmica usa 0.AB. AB são os dois últimos dígitos do seu número de matrícula. Vamos considerar que, como eu não tenho o número, vai ser Nmols, ok? Então, usa Nmols de um gás ideal, com CV igual a 6 meios de R, né? Então, 3R, efetivamente, e executa um ciclo mostrado no diagrama PV da figura. Então, a gente tem aqui a figura. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui é que, bem, vamos supor que ele começa aqui, a pressão aumenta até X vezes P, depois acontece um processo em que ambos, pressão e volume, aumentam até YP e ZV, depois a pressão abaixa num processo isovolumétrico até P, e por último a gente volta aqui no processo inicial, né? Ok. Tá, calcule qual seria a eficiência de uma máquina de Carnot operando entre as mesmas temperaturas extremas da máquina do problema. Então, gente, aqui, como é que a gente faz nesse caso? A gente tem que calcular quais seriam as temperaturas em cada ponto do ciclo e, de posse das temperaturas, a gente consegue dizer qual é a eficiência do ciclo de Carnot. Lembrando que a gente precisa de calcular baseado na temperatura máxima, né, temperatura quente, e na temperatura mínima, que é a temperatura fria. Então, vamos lá. Vou fazer isso aqui. Então, eu vou chamar esse primeiro ponto de ponto PV. Então, a gente tem PV
vai ser igual a nRT. Então, daqui a gente tira que a temperatura T é 1 vai ser igual a PV dividido por Professor, você está NR. digitando? Porque não está aparecendo para gente. Agora apareceu. Ah, desculpa. Apareceu, gente? Tá todo mundo vendo? Agora sim. Tava dando para ver. Ah, tá. Desculpa. Bem, seguindo em frente. Então, isso aqui é para o ponto 1. Para o ponto 2, a gente vai ter o quê? Vezes P, vezes V, vai ser igual a nRT. Então, nossa temperatura 2 vai ser igual a XP vezes V dividido por NR. Bem, temperatura 3. Agora a gente tem mesma pressão? Não, pressão é diferente, né? A gente tem YP vezes ZV, isso é igual a nRT. Portanto, a temperatura 3 vai ser igual a 1 vezes Z vezes PV dividido por R, NR, né? E por último passo do ciclo, a gente tem a mesma pressão P, mas o volume agora é ZV, isso é igual a nRT, portanto, a temperatura T4 vai ser igual a Z vezes PV dividido por NR. Beleza. Agora, tem que fazer substituições baseado aí nos valores de x, y e z. Só que, visto que todos esses valores são maiores do que 1, já dá para saber que a temperatura maior vai ser a temperatura 3 e a temperatura menor vai ser a temperatura 1, né? Pelo jeito. Portanto, a eficiência vai ser igual a 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. E isso vai ser igual a, vamos ver, 1 menos temperatura fria dividido pela temperatura quente. Gente, deu um probleminha aqui. Beleza? E isso aqui vai ser igual a 1 menos 1 dividido por YZ. Eu imagino que seja. Eu acho que é. E baseado nisso, é simplesmente fazer aí a substituição e calcular os valores, né? Numéricos. Eu não vou fazer porque eu não tenho os valores, eu não sei qual que é a matrícula de ninguém e também não quero saber porque eu vou deixar isso para vocês. Ok? Deu para resolver sua dúvida, Luiz? Aham, eu tava fazendo um jeito muito mais trabalhoso. Você fez de uma forma que ficou mais clara, inclusive. Muito obrigada.
Nada. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar a questão do Matheus. Opa. Seria essa primeira aí, né? Que tá aí, na Sim, verdade. Aí tem mais de uma. eu vou até cortar isso aqui para deixar só a pergunta importante. Então, fluxo de calor de um corpo mais frio para um mais quente não viola a primeira lei da termodinâmica. De um frio para um mais quente. Bem, essa afirmativa é verdadeira. Mas é que a questão que me bugou foi a seguinte, está afirmando que o fluxo natural de calor de um Bem, corpo assim, mais frio para um corpo mais quente. Então, tipo, eu pensei, não existe fluxo natural, existe de calor de um corpo mais frio para o mais quente? desconsidero natural. Eu acho que Ah, o então ponto talvez seria seja esse. isso. É, É assim, porque eu li assim e eu pensei, meu Deus, não faz sentido. fluxo natural eu até entendo, é uma coisa que fica até meio ambígua. Mas se você pensar somente no fluxo, né? Fluxo de calor de um corpo mais frio para um mais quente não viola a primeira lei da termodinâmica. Inclusive, fluxo natural, de uma forma geral, não viola a primeira lei da termodinâmica, se você considerar essa condição aí. Porque não é a primeira lei da termodinâmica que dá o sentido dos processos termodinâmicos, como a gente tinha discutido na última aula e nessa aula também. Deu para entender? Ah, sim, talvez seja isso também, então, né? É. Questão, ok, entendi. Então, de novo, gente, a primeira lei ela não define fluxo, ela define conservação da energia. E, de novo, de acordo com a primeira lei, eu ter calor fluindo da minha mão que está mais fria para minha xícara de café que está mais quente, não tem nada que viola a primeira lei nisso aí, não. Contanto que a conservação da energia seja respeitada. Ok? Mais alguma dúvida? Entendi, obrigado. Dúvidas? Bem, visto que não tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula aqui, ok? De novo, precisando de qualquer coisa, só mandar uma mensagem no Teams, pode mandar lá na nossa equipe mesmo. Assim que eu puder, eu respondo, ok? Pessoal, de novo, uma boa tarde para vocês, boa semana, bom final de semana, a gente vê na segunda. Uma coisa que eu esqueci, eu vou mandar exercícios ainda hoje para vocês, para a gente tentar resolver alguns na próxima aula, ok? Eu não vou fazer igual essa última lista que eu fiz, não. Eu vou tentar diminuir a lista para, no máximo, uns 3 exercícios, para a gente ter alguma coisa para discutir e ver se vocês fazem os exercícios para a próxima aula. Fechou? Pessoal, bom descanso para vocês e a gente se vê na segunda. Até mais. Obrigada, pessoal. Até mais. Valeu, professor.